Fala pessoal, eu sou o Wellington Castro, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Hoje a gente vai fazer um vídeo respondendo a pergunta de um dos nossos inscritos, né, que é o Adriano de Oliveira, certo? Que perguntou quantos metros atinge as plataformas. No caso daquele que perguntou, é um modelo igual a esse daqui, que é uma Gini Z45/25. Mas o que é esse número? Vamos conhecer. Bom, vamos começar pelo primeiro modelo. Vamos começar pelo modelo que foi questionado no vídeo. Gini Z45/25, J nesse caso. O que é isso? Certo? Aqui, a diferença para a máquina do vídeo é que essa daqui é uma máquina diesel. Então ela possui pneus todo terreno e uma altura maior do solo, para ela poder andar em terrenos de terra, pedra, lama, né? E ela tem inclusive tração 4x4. Isso daqui a gente aborda em outro vídeo. Diferente do modelo elétrico. O modelo elétrico, ele tem pneus para uso interno e uma menor altura com relação ao solo. Mas falando sobre o nome, as máquinas Gini, né, elas vêm o nome escrito no braço, né, dessa forma: Gini, que é o nome da fabricante, Z, que se refere à máquina articulada, né, porque é essa articulação dos braços, né, então ele faz um formato de Z. Como você pode ver aqui, ó, nas outras máquinas que estão levantadas, vê que ela faz um formato parecendo um Z. Então, por isso, 45 é a altura que ela atinge no pé do operador, certo? Que seria exatamente o cesto. Só que 45 o quê? 45 metros? Não, 45 pés, que é uma medida americana. Essa máquina, né, é um fabricante americano. A Gini foi fundada em 1966, né, e ela começou a fabricar as plataformas na década de 70. Então, assim, é um fabricante americano, juntamente com a JLG, que são as máquinas laranjas, né? E a gente tem trabalho também com a Skyjack, que é uma máquina que é a vermelha. A Skyjack, no caso, é canadense. Voltando agora para a Gini, né, e continuando a explicação, exatamente o seguinte: como você já sabe que é em pés o 45, então você vai fazer a conversão, que seria o quê? Um pé equivale a 30 centímetros. Então você pega 45, multiplica por 0,38, né, que seria o número mais prolongado dessa conversão, você vai chegar em torno de 13,7 metros. 13,7 metros no pé do operador, certo? Então, ou seja, para a altura de trabalho da máquina, você considera a pessoa com a mão levantada, que é mundialmente conhecido como 2 metros de altura. Então essa daqui é uma máquina, né, que a altura de trabalho dela daria 15,7 metros de altura de trabalho, certo? Então você, quando for precisar alugar uma máquina e falar assim, eu quero uma máquina articulada de 15 metros, será um modelo de 45 pés que vão te oferecer. Falando agora sobre JLG, certo? JLG, a nomenclatura muda um pouquinho, né? Nesse caso aqui nós temos uma máquina elétrica. E como fica fácil para você saber? Todas as elétricas da JLG tem esse E na frente. Então E600, nesse caso aqui, J. Por quê? Essa daqui é uma máquina meio que mista, né? Ela não é nem telescópica e nem articulada, certo? Porque as telescópicas da JLG, elas vêm com um SJ depois do número, certo? Como vocês podem ver nessa imagem aqui. As nossas, né, as que nós temos em frota, são todas AJ ou desse modelo elétrica de 20 metros, que é uma máquina específica essa daqui. Por que nós não temos a telescópica? No Brasil não tem tanta demanda por esse tipo de equipamento. É um equipamento que ele faz apenas um trabalho de levantar e esticar, então não consegue fazer um trabalho por cima e sobre, que é muito demandado aqui no país. Nos Estados Unidos, a maioria dos equipamentos são desse modelo S. E tanto a
a JLG quanto a Genie tem esse modelo com a descrição S. Então assim, voltando para cá, 600J, aqui a gente tem, os dois primeiros números são 60, referente a 60 pés, então naquela mesma continha, né, a gente tem 60 pés de altura, que daria, no caso você multiplicar ele pelo 0,3038, você vai chegar em mais ou menos 18 metros. Com os 2 metros da pessoa, né, altura de trabalho, chegaria em 20 metros de altura de trabalho. Esse outro zero é porque a nomenclatura da JLG virou série 100 a partir dos anos 2000, que foi quando ela começou a adotar os módulos nos equipamentos. Então toda máquina que é com esse zero a mais, né, ao invés de ser, por exemplo, E60 ou E45 ou 45 ou 60 no caso das máquinas a diesel, ela passou a ser um número vezes 100. E contando um pouquinho sobre a JLG também, né, a primeira máquina plataforma elevatória foi desenvolvida pela JLG em 1970, que é exatamente essa que está passando agora na sua tela. Então assim, a JLG fez a criação, também é uma marca americana, né, como já mencionei, e muito conhecida aqui no país. Ela, juntamente com a Genie, são as pioneiras aqui, né, e as que mais têm equipamentos dentro do nosso mercado. Para você que achou que eu havia esquecido daqueles dois números finais da Genie, o /25, né, não esqueci. Só vim mostrar aqui as variações que ele tem. No caso de lá estavam 25J, certo? E eu vou explicar o que é esse J, mas também juntamente com as outras letras. Se você olhar aquela máquina lá em cima, ela está descrita como Z30/20NRJ. O que é isso? Certo? O 30 vocês já conhecem, né? 30 pés. O 20, ele seria o alcance na horizontal da máquina. Como eu falei que essas máquinas operam por cima e sobre, né? Então elas têm a capacidade de você passar por cima do obstáculo e atingir um objeto na horizontal. Então, ou seja, essa medida também é em pés. Então, no caso dessa máquina aqui, ela atinge 20 pés na horizontal, certo? Então dá mais ou menos uns 6 metros. Enquanto naquela Z45 vai dar mais ou menos uns 7 metros, ela tem 45 pés, né? Então essa é a diferença. E por que aquela tem o J e essa daqui tem quase com um abecedário, né? Esse NRJ. Então, ou seja, o J ele refere ao jibe, que é aquele bracinho pequenininho perto do cesto. Se você olhar aqui, tem duas máquinas, né? Uma sem o jibe e a outra com o jibe. Então, é exatamente isso. O J começa por isso, é o mais popular que tem. O N, ele refere-se à descrição narrow, né, que seria a máquina estreita. Tá? Então, ou seja, se ela tiver o N, ela é uma máquina da mesma da linha, só que mais estreita. Você tem a Z30, né, num tamanho normal, que inclusive a Z30 foi a primeira articulada da Genie. Né? Você tem a Z30 no tamanho normal e tem a Z30N, que é esse equipamento que nós temos aqui, que ela tem uma largura de 1,19 m, certo? E o R ele só vem em complemento ao J, que ele é um rotacionador do jibe. O jibe normalmente ele faz esse movimento. Com o R ele faz esse movimento também, lateralmente. Então agilizando algumas necessidades que você tem no trabalho em altura. São máquinas raras, né, aqui no Brasil, porém tem esse opcional em algumas delas. Um pouco sobre as tesouras, né? Elas também têm a sua nomenclatura. A gente tem aqui a 3246R, né? O que quer dizer isso? No caso da Genie e da JLG, os dois primeiros números referem-se à altura dela também em pés, certo? Assim como nas articuladas. Então, no caso aqui, 32 pés é uma máquina de basicamente 10 metros, 11 metros de altura. Com uma pessoa, aí vai a máquina para 12 metros de altura de trabalho, certo? O 46, esse 46, ele refere-se à largura do equipamento. Só que, obviamente não em pés, senão seria uma máquina extremamente larga. Essa largura, ela é medida em polegadas. Aí, como você faz a conversão em polegadas? Você pega o 46, multiplica por 2,54 centímetros,
e você vai achar a largura do equipamento, né? Vai dar em torno mais ou menos aí de 1,29, 1,20, 1,19, né? Então, que seria a largura dela. Por que essa medida também é importante? Porque tem lugares que vai alugar a máquina, né? Que a máquina vai ser utilizada no trabalho, que você precisa às vezes passar por uma porta, por um portão, alguma coisa, que a largura dela vai impactar totalmente no acesso ao trabalho. Então, por isso que essa medida é extremamente importante. Série R. A JLG, ela tem diferentes séries nas tesouras dela. Ela tem a série R, que é essa, tem a série RS, que seria aquela dali, que até a nomenclatura dela é um pouco diferente. Foi uma máquina que operou de 2012 a 2016. Você tem a série ES, e você tem hoje em dia a série Da-Vinci. Essa Da-Vinci é uma máquina que ela é totalmente elétrica, né? Então, todas as funções, ela não trabalha com uma gota de óleo, né? Então, tudo que ela tem é baseado na bateria. E a gente vai ter ainda a oportunidade de falar um pouco mais sobre ela detalhadamente. Sobre essa R e a ES, né, a diferença entre elas é basicamente na forma dos motores de tração. Por quê? Uma delas trabalha com motor de tração hidráulico e o outro motor de tração elétrico, certo? A diferença entre eles acaba sendo o consumo de bateria, né, na hora do deslocamento, que é onde mais consome a bateria das máquinas. Falando sobre as tesouras da Genie, ela inicia sempre com o nome dela, Genie, GS, Genie Scissors, em inglês, tesoura. 26, que assim como na JLG, entra a altura dela em pés, e 32, que seria a largura dela em polegadas. Então essa daqui é uma máquina que ela trabalha a 10 metros de altura de trabalho e ela consegue passar por uma porta tamanho comum de 82 centímetros, porque a largura dela é compatível. E mesmo se, vamos dizer, a minha porta é um pouco mais baixa, essas guardas, você consegue rebater elas e passar por uma porta tamanho padrão. Então é uma máquina sem dificuldade. Ela tem uma altura do solo extremamente baixa, porque é uma máquina para trabalho totalmente interno, né? Elétrica, né? Então, e assim, por que essas máquinas chamam tesouras? Porque essa estrutura dela, ele vai abrindo, formando como se fosse o desenho de uma tesoura. Mas o nome técnico para ele é pantográfica. Agora, a terceira marca que a gente trabalha, né, é a Skyjack, que são as vermelhinhas. A Skyjack, como eu já falei, é uma marca canadense, né, é uma máquina mais nova, vamos dizer assim. A Skyjack iniciou suas operações em 1985, certo? Ela iniciou exatamente com as tesouras, né? Então aqui a gente tem o nome delas. E por que eu comentei que a Genie e a JLG eram iguais? Porque a Skyjack acaba sendo um pouquinho diferente. Vamos lá. SJ, né, de Skyjack. 3, porque essa daqui é uma máquina de terceira geração. 3226. No caso da Skyjack, é o inverso. Então, ou seja, os dois primeiros números referem-se à largura em polegadas. E os dois últimos referem-se à altura em pés. Então, ou seja, essa daqui é uma máquina no mesmo padrão da Genie que nós acabamos de apresentar, porém invertido os numerais aqui. E por que eu falei que essa é uma máquina de terceira geração? Porque ela foi encerrada a produção desse modelo em 2019. A partir de 2020, a Skyjack lançou a quarta geração da tesoura, tira esse 3 aqui e fica somente SJ. Certo? O que mudou para essa máquina? Essa máquina ela veio para atender as novas normas americanas, né, que é com relação à capacidade de carga. Ela tem um limitador de carga, ela tem a parte dos módulos dela. No caso das tesouras menores de 8 metros, a guarda dela é um pouco mais alta. Então são as coisas que diferenciam um equipamento do outro. Então essas máquinas, como são máquinas para trabalhar em altura e você tem que ficar atento sempre com relação à segurança, elas estão em constante evolução. Então você tem máquinas que cada vez mais vão ter sensores eletrônicos, né, que vão impedir que um acidente ocorra.
ou vão amenizar ele ao máximo, porque se o operador não respeitar as limitações do equipamento, o equipamento em si não vai salvar ele, né? Então o equipamento ele vai travando, e se você respeitar ele, você consegue fazer um trabalho em segurança e da forma mais ágil possível, certo? Pessoal, é isso. O vídeo de hoje foi para fazer uma breve explicação sobre as nomenclaturas dos equipamentos, para facilitar até no momento que você for pedir uma máquina para a locadora mais próxima sua, e também mostrar os modelos que tem, né, as diferenças que tem entre os modelos. Então, sendo assim, se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. A cada semana vai ter um vídeo novo para a gente poder compartilhar juntos aqui. Valeu!